e o sulco mediano posterior. Na peça dá pra ver. Não, nada. O que dá pra ver na peça, Só só a fissura mediana. Fissura mediana anterior e sulco mediano posterior. Não é fissura, outra é sulco, viu? Não confunda. Fissura e sulco mediano posterior, tá? Então, a substância cinzenta, ela vai dividir a medula em três partes, tá certo? Que vai ser o funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior. O funículo anterior. A substância cinzenta, ela vai possuir três colunas. Uma coluna posterior, uma lateral e uma coluna anterior. Só que a coluna lateral, ela só vai aparecer nos segmentos torácicos da medula e uma parte da lombar. Ou seja, na cervical, essa coluna lateral ela não vai aparecer, tá certo? Somente na torácica e uma parte da lombar, tá certo? Bom, agora aqui, ó, a gente vai ter aqui, ó, o sulco intermédio posterior, que são esses dois aqui, ó, esse aqui e esse de cá. Sulco intermédio posterior. E aqui na porção final da coluna posterior, a gente vai ter o sulco lateral posterior da medula. Sulco lateral posterior. Tá vendo aqui? E essa reentrânciazinha aqui, ó, vai ser o sulco lateral anterior. Tá certo? Ó, sulco lateral anterior, sulco lateral posterior, fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, sulco intermédio posterior, porque intermédio ele vai ficar entre o mediano e o lateral, tá certo? Ó, sulco intermédio posterior, esses dois aqui, ó, septo mediano posterior. Esse aqui no meio vai ser o canal central da medula. E essa região aqui abaixo da substância cinzenta vai ser chamada de comissura branca. Comissura branca. Eu vou repetir mais uma vez e vocês vão vejam só aqui, ó, de novo. Fissura mediana anterior, sulco mediano posterior, coluna posterior, coluna lateral e coluna anterior, sulco lateral posterior, sulco lateral anterior. Eu já falei assim, foi? Eu acho. Não. O sulco medial. Sulco lateral anterior, funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior. Aqui, canal central da medula, comissura branca. Não, coisa. Aqui, ó, sulco intermédio posterior. Sim, eu vou usar agora pra ver só. É o seguinte, ó. Partindo desse sulco daqui, intermédio posterior, vai partir o septo intermédio posterior, que é essa reentrância aqui, ó. Tá vendo? No funículo posterior. Ela vai dividir o funículo posterior em dois fascículos. O fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. O grácil, ele vai ser medial em relação ao cuneiforme. Isso vai ser importante porque aqui no bulbo vai ter uma continuação deles, tá certo? Aí é para vocês gravarem. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Então, o que vai dividir o funículo posterior vai ser o septo intermédio posterior. Esse septo aqui, ó. É o mesmo. Aqui ele tem dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. Ou seja, aqui seria o fascículo grácil e aqui seria o fascículo cuneiforme. Tá certo? Quer que eu repita o que eu quero dizer já? Não, mas esse é o Aqui? Septo intermédio posterior. Septo intermédio posterior. O UFC. O quê? O UFC. Fascículo grácil e fascículo cuneiforme. Esse FP, FL e FI aqui é funículo, é diferente, tá? Então vamos lá de novo, mais uma vez, olha só. A medula. A substância cinzenta ela vai possuir três colunas. Uma posterior, uma lateral e uma anterior. Certo? Ela vai dividir a medula em três funículos. O funículo posterior, funículo lateral e funículo anterior. Tá certo?
Aqui a gente vai ter a fissura mediana anterior e o sulco mediano posterior, tá? Aqui o sulco intermédio posterior, o sulco lateral posterior, sulco lateral anterior. Aqui a gente vai ter o septo intermédio posterior, que vai dividir o funículo posterior em dois fascículos, o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Pronto, pegaram? Agora ver de vocês. Vamos lá. Coluna posterior, coluna lateral, coluna anterior. Fissura mediana anterior. Sulco mediano posterior. Fascículo, funículo anterior, funículo lateral, funículo posterior. Fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Aqui. Fissura. Não. Coluna. Comissura. Comissura branca. Tinha sura, mas... E aqui é o que? Não, aqui, ó. Certo. Faltou? Aqui. Septo. O sulco aqui em cima, aqui é o septo. Pronto? Mas ficou dormente agora, velho. Pronto? Bom, mestre, vê só. Em relação à medula, é isso aí que a gente tem, tá certo? Então, a medula ela vai ser revestida por membrana, por três membranas, na verdade, fibrosas, chamada meninge, tá certo? A mais externa delas vai ser a dura mater, depois vem a aracnoide e a pia mater. A dura mater ela vai ser a mais externa e a mais resistente, porque ela tem grande concentração de colágeno nela, por isso que ela vai ser a mais resistente, tá certo? Ela vai ficar mais externamente. Então, em relação à medula, o que a gente pode dizer da dura mater? Que na porção final da medula ela vai formar o saco dural, que vai ser, esse saco é o que vai comportar a medula dentro dela, tá certo? Então, a dura mater ela vai formar o saco dural, que vai comportar a medula dentro, tá certo? Bom, em relação então, aí veja só, a gente vai ter a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Então, entre elas vão ter os espaços, tá certo? Então, o primeiro espaço que a gente vai poder falar é o espaço epidural. E onde é que vai ficar localizado esse espaço epidural? Ele vai ficar localizado entre o periósteo do canal vertebral e a dura mater. Espaço epidural entre o periósteo do canal vertebral e a dura mater, tá certo? O espaço agora subdural entre a dura mater e a aracnoide, tá? E o espaço subaracnoide vai ficar entre a aracnoide e a pia mater, tá certo? E qual a importância clínica desses espaços em relação à anestesia, tá certo? Então, as anestesias, principalmente a RAC, tá certo? E a epidural, o que vai diferenciar uma da outra vai ser justamente o local que a anestesia ela vai ser inserida. No caso da raquidiana, a anestesia ela vai ser inserida no espaço subaracnoide, tá certo? Então, ele vai atravessar a dura mater, a aracnoide vai chegar no espaço subaracnoide. Então, qual vai ser a diferença dessa anestesia para a anestesia epidural? Porque a epidural, você não precisa lesar nenhuma das meninges, porque o espaço epidural ele está antes da dura mater, ele está entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. Então não precisa lesar nada. Então assim, em relação à consequência dessas anestesias para a enfermagem, qual a importância? Porque na anestesia raquidiana, o paciente no pós-anestésico ele vai sentir muita dor de cabeça. Na raquidiana. Por quê? No que ele vai introduzir a agulha, ele vai furar as meninges. E quando ele vai puxar a agulha, o líquido ele vai sair, tá certo? Então, no que o líquido sai, ele vai começar a pressionar as meninges. Por isso que o paciente sente muito dor de cabeça. O que não acontece se a anestesia ela for epidural, porque não lesa nenhuma das meninges. Mas que a epidural é melhor do que... Mas só que a epidural, ela requer que o profissional ele tenha mais destreza na hora de manipular. Porque para achar um espaço, para você ver, é tudo tão perto do outro, você tem que saber que não está lesando nada ali, entendeu? A raquidiana deixa a pessoa
Não, no final das contas, as duas têm a mesma finalidade. Só que o que vai diferenciar uma da outra é o local da anestesia, entendeu? Que um vai ser no espaço subaracnoide e o outro no espaço epidural. Tá certo? Mas se tem a mesma finalidade, qual é a diferença? Porque uma não vai perfurar a meninge. Por que escolhem essa que perfura? Não sei. É mais barato. Isso é mais difícil Mais de achar. fácil. Sim, mas... Também tem isso, porque a epidural, tem que ter, o profissional deve ter uma destreza maior, entendeu? Porque ele não pode lesar de jeito nenhum a meninge, né? Ele vai ter que ficar ali. Aí eles até falam no livro que pra você saber que acertou o local, você sente como se estivesse perfurando um tecido mole. Mas, meu Deus do céu, você sentir que tem perfurando um tecido mole é complicado, né? Epidural. Ah, subdural. Epidural. Ó, a epidural vai ficar entre a dura mater e o periósteo. A subdural fica entre a dura mater e o aracnoide. E o espaço subaracnoide vai ficar entre a aracnoide e a pia mater. Pronto? Bom, pessoal, em relação à meninge, o que a gente pode falar é isso aqui, tá certo? Agora, a gente vai ter também isso daqui tudo, ó. Isso aqui é a dura mater, tá? Aquela cápsula que vai revestir o encéfalo. E daqui, se ele for pedir na prática, o que ele vai poder pedir? 3 coisas só, ó. A foice. Deixa eu botar o tava aqui pra mim, por favor. Bota aqui, por favor. É assim? O paciente está morrendo. Pronto, vem. O paciente está morrendo. Pronto, vê só aqui, ó. A foice do cérebro, que é ela que vai dividir os hemisférios Isso é cerebrais. aqui, Não, é isso aqui, ó. É um buraquinho. Não, é isso aqui. Tá vendo? Foice do cérebro, tá? Essa daqui, ó. A gente vai ter aqui também, ó, a foice do cerebelo. Essa daqui, ó, na posição final, tá vendo aqui, ó? Ó. Tá vendo aqui? Foice do cerebelo. E aqui é a tenda cerebelar. Tenda cerebelar. Que ele vai ficar assim, ó. Ó. Tá vendo aqui? Atenda isso. Essa aqui, ó. Porque ela que vai dividir o cérebro do cerebelo. Tá certo? E aqui a força do cerebelo. Pronto, minha gente. Acabou. Ai, Deixa eu gente. botar. Engoli o cheiro de secadora. Traguei o forró. Sim, então, deixa eu voltar de novo. Porque assim, as meninas vezes não. Vai, tô pegando lembro. Então vamos lá de novo. O sistema nervoso ele vai ser originado a partir de que fluido embrionário? Da ectoderme. Tá certo? Então essa ectoderme ela vai ficar espessa, formar a placa neural, que vai se maturar e formar o tubo neural. Tá certo? Tubo neural. Tá ligado aí? Tá. Ele vai formar o tubo neural. O tubo neural ele vai ser formado pelo arquencéfalo e pela medula primitiva. O arquencéfalo vai ter 3 dilatações, que vai ser o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo. Tá certo? Essa vai ser a origem embrionária do sistema nervoso, além também da medula primitiva. Tá certo? Então, o prosencéfalo ele vai originar o telencéfalo e o diencéfalo, que vai dar origem aos órgãos nervosos. No caso, o cérebro, o tálamo e o hipotálamo. Eu vou falar isso mais na frente agora, só quero que vocês entendam isso. Que o sistema nervoso ele vai ser originado do ectoderme, que ele vai se expressar, formar a placa neural, depois o tubo neural, para depois formar o prosencéfalo, o mesencéfalo, o rombencéfalo e a medula primitiva. Tá certo? Bom, em relação à classificação do sistema nervoso, ele pode ser classificado de acordo com 4 critérios principais, que vai ser o critério anatômico, o critério embriológico, o critério de segmentação e o critério funcional. Tá? Em relação ao critério anatômico, o sistema nervoso ele vai ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Tá certo? O sistema nervoso central ele vai possuir, vai ter como constituição o encéfalo e a medula. Tá? E o encéfalo ele vai ser constituído por quem? Pelo cérebro, cerebelo, pelo tronco, pela tálamo, pelo hipotálamo, tá certo? E o tronco vai ser formado pelo mesencéfalo, ponte e bulbo. Certo? Olha aqui pra vocês verem aqui, ó. Sistema nervoso, encéfalo e medula. Aí encéfalo, cérebro, cerebelo,
o tronco cefálico, o tálamo e o hipotálamo, tá certo? O tronco cefálico vai ser formado pela ponte, pelo bulbo e pelo mesencéfalo, tá? E também vai ter a medula. O sistema nervoso periférico, ele vai ser constituído pelos nervos e pelos gânglios e terminações nervosas, tá certo? Então vamos lá. Critério anatômico da divisão do sistema nervoso. Como é que ele vai ser dividido? Sistema nervoso Central. Sistema nervoso Periférico. Sim, e o sistema nervoso central ele vai ser constituído por quem? Encéfalo e medula. E o encéfalo? Cérebro, cerebelo, tronco encefálico, tálamo, Tá, hipotálamo. E o tronco cefálico é formado por quem? ponte, mesencéfalo. E bulbo, certo. Bom, esse foi o critério anatômico da divisão, da classificação, desculpa. E agora a gente vai ter também o critério embriológico, tá certo? Então, o que vai acontecer? É tudo aquilo que eu falei a vocês antes. Vai ter o prosencéfalo, o mesencéfalo e o romboencéfalo. Aqui, ó. O prosencéfalo, ele vai originar o telencéfalo e o diencéfalo. Tá certo? Então, o telencéfalo, ele vai dar origem ao cérebro. O diencéfalo vai dar origem ao tálamo e ao hipotálamo. O mesencéfalo vai continuar, tá, se maturando, mas ele vai continuar sendo mesencéfalo mesmo, tá? O romboencéfalo, ele vai ser dividido, vai originar, desculpa, o metencéfalo, que vai dar origem à ponte e ao cerebelo, e o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, tá certo? Então, telencéfalo, cérebro, diencéfalo, tálamo e hipotálamo, mesencéfalo vai continuar sendo mesencéfalo, o metencéfalo vai originar a ponte e o cerebelo, e o mielencéfalo vai originar o bulbo, tá? E no final aqui a gente vai ter um dos últimos critérios, o de segmentação. Então, em relação aos órgãos do sistema nervoso, ele vai poder ser dividido em segmentar ou em suprassegmentar, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer essa classificação dos órgãos? Pela disposição da massa cinzenta em relação à branca. Então, se a massa cinzenta ela vai estar dentro da massa branca, ela vai ser chamada de, esse órgão ele vai ser um órgão segmentar. E como exemplo, a gente vai ter a medula e o tronco cefálico. Órgãos segmentares. Substância branca por fora da cinzenta, tá? E o suprassegmentar, a gente vai ter que a substância cinzenta ela vai formar um córtex, ou seja, ela vai ficar por fora em relação à substância branca. E como exemplo, a gente vai ter o cérebro e o cerebelo como órgãos suprassegmentares, tá certo? Bom, e eu estava falando, assim, isso aqui é a parte de generalidade de sistema nervoso. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Tudo certo? Isso aqui é a ponte, esse é o bulbo, esse é o mesencéfalo. Não, aqui é mesencéfalo, ponte e bulbo. Ah, tá. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Mesencéfalo, Bulbo ponte. esse aqui É. É o final, o bulbo. Ah, sempre achei que O bulbo é bonitão. gordinho. Por causa do nome. Sei. Não, mas não, aqui é bulbo, ponte e mesencéfalo. Pronto, vejam só, agora em relação à medula, tá? Ó, a medula, ela vai ser uma massa cilíndrica, ovoide, e ela vai estar localizada dentro do canal vertebral. Só que a medula ela não vai ocupar esse canal vertebral completamente, porque ela vai acabar a nível de que vértebra? Da L2, certo? Da L2. Então, assim, durante a disposição da medula, a gente vai encontrar duas intumescências. E o que seria isso? Duas aglomerações de tecido nervoso, tá certo? Que vai ser justamente os locais onde vão se inserir os plexos braquiais e lombosacral. Já, não foi agora? Porque vê só, o plexo braquial, ele vai ser responsável pela inervação do braço. Aliás, dos dois, na verdade, dos membros superiores. Então, a intumescência cervical vai ser justamente o local de inserção desses nervos. É por isso que vai ficar um aglomerado de tecido nervoso, que é chamado de intumescência cervical. E também vai ter a intumescência lombar, que vai ser justamente o local de inserção do plexo lombosacral, que vai inervar os membros inferiores. Isso é isso, tá? Uma aglomeração de tecido nervoso, onde vai se inserir o plexo braquial e o plexo lombosacral, tá certo? Deixa eu mais uma coisa aqui. Sim, aqui, em relação às estruturas que a gente vai poder encontrar na medula, se ele for pedir na prática, né? Na prática mesmo, ele vai poder pedir aqui, se ele for querer pedir, a fissura mediana anterior.
Será que tá vendo? Ó, fissura mediana anterior, é certo? Ele vai poder pedir também aqui, ó, o cone medular, porque a medula na porção final ela vai começar a se afunilar, tá certo? Vai formar isso aqui, ó. Isso aqui é o cone medular, tá vendo? Isso aqui, ó, cone medular. Aí passou do cone medular, esse filamentozinho aqui, ó, é o filamento terminal. Sim, eu esqueci de falar a vocês. Esse filamento terminal ele é formado por meninge. Sabe qual é? A pia mata, tá? Então, o filamento terminal ele vai ser formado pela pia mata e ele vai atravessar o saco dural, que é formado pela dura mater, que eu falei a vocês, tá certo? Bom, então aqui, ó, cone medular, filamento terminal e fissura mediana anterior, tá? Em relação às intumescências, você não precisa se preocupar não, porque aqui não dá pra ver não. Tá certo? Aqui. Veio e faltou. Assim, aqui, ó, outra coisa. A junção de todas as raízes nervosas e do filamento terminal, que a gente vai chamar de cauda equina. Se ele juntar tudo e colocar uma alfinete aqui em cima, cauda equina. Só vai ser filamento terminal caso ele separe e aponte para o filamento mesmo aqui. Tá certo? Tô esquecendo alguma coisa. Tu pega esse livro aqui, por favor, pra... Cérebro e cerebelo não vai precisar não. Não. Quer dizer... Só pra significar cérebro e cerebelo, né? Ou bota. Não, ele bota. E pra identificar o quê? Vai ter monitoria ainda. É. Cerebelo. Aham. tá. Vai ter, porque você falou que é só pra... Mas você já deu medula pra quem? Fernandinho. Lá na... Aula dele. Não, você. Não lembrei qual era a pergunta que eu ia fazer. Pronto. Mas é isso mesmo. Vê, Só falta essa cerebelo. Aham, oi. Cerebelo. Ele tem contato direto com a medula? O cerebelo? Não. O que tem contato direto com a O que- medula é só... O bulbo. É porque é o seguinte, isso aqui, ó, vai ser a continuação. Entendeu? Fica aí no meio, né? É, porque fica juntinho assim. Aí tem a medula vem assim, seguindo isso aqui. Entendeu? Tanto é que aqui no bulbo também vai ter o fascículo graço e o fascículo cuneiforme. Que é justamente uma das posições daqui da medula. Tá entendendo? Só vai ser só ele que vai entrar em contato direto com a medula. Diretamente né? Aí vem isso aqui, aí o cerebelo ele fica assim, ó. Dançadinho. Oi. Aqui tem outra parte, não fica assim. Não assim. Mais ou menos assim. Porque não dá, né? Enfim. Sim, então, aí tipo, eu vou falar da meninge, pô. Meninge. São três meninges, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. A mais externa, a dura mater e a mais resistente também. A aracnoide, ela vai ser uma meninge, digamos assim, uma meninge de ligação. É ela que vai unir a dura mater e a pia mater. E a última, que é a mais fina, a mais delicada, a mais interna, vai ser a pia mater. Ela também, essa pia mater, ela vai estar intimamente aderida ao tecido nervoso mesmo, tipo do encéfalo, do cérebro e tal. Tanto é que quando você vai fazer a dissecação do órgão, é muito difícil você conseguir tirar a pia mater da estrutura, porque ela fica bem aderida mesmo. E a massa que vai entrar dentro da fissura mediana anterior é a pia mater. Que ela vai cobrir isso aqui tudinho, ó. Tá certo? Bom, então, certo. Agora, em relação aos espaços. Vai ter três espaços. O espaço epidural, o espaço subdural e o espaço subaracnoide. O espaço epidural vai ficar entre a dura mater e o periósteo do canal vertebral. O espaço subdural vai ficar entre a dura mater e a aracnoide. E o espaço subaracnoide vai ficar entre a aracnoide e a pia mater. Tá? Bom, em relação aqui agora, a dura mater que vai ficar presente no cérebro, a gente pode identificar três estruturas principais, que vai ser a foice do cérebro, essa daqui, a foice do cerebelo, essa daqui, ó, a foice do cerebelo e a tenda cerebelar. Acabou. Só isso. Aí, velho, o cerebelo, então vai ficar em contato com uma ponte. Ele vai ficar com a ponte e com o mesencéfalo.
Uhum. Ele só não vai entrar em contato com Com o bulbo. O bulbo vai entrar em contato com A medula. É. E sobre o tronco, Oi. pode cair alguma coisa? A peça tá horrível, né? E assim, as peças dele lá não estão muito diferentes dessa aqui não, tá ligado? Agora sim, ele lá dentro tem umas peças de plástico. De um bulbo lá. Aliás, do tronco inteiro. Mas eu acho muito difícil ele pedir. Só tem uma peça de plástico lá dentro. Como é que vai ser essa prova? Eu também não sei. Porque Fernandinho bota todo mundo na sala. Vai ter uma tia de pó. Vai ter que ser diferente essa, né? Não tem como ser todo mundo. A não ser que ele tenha peça osso na prova de vocês. Tudo? Que o osso tá acumulativo. A gente? Todo, pode. Não. É. O terceiro período foi. Pô. A gente não sabe disso, não. Não. Porque o terceiro período foi. E, quer dizer, a minha turma foi, todo mundo que estava foi. Não sei se foi mudando de vocês. Não. Acho que O pessoal não. desse- Quando ele for botar o processo, a gente sabe isso. Ninguém avisou, ou não? A gente só sabia que odonto era assim, cumulativo. E a gente? Pois então, minha filha. Ele pode colocar osso de novo. Osso de novo. Não. Esse osso foi. Mas osso é bom, minha gente. Não, agora não é mais não. Já Liga pra foi. ele. Fala com ele, pergunta pra você, vai ser acumulativo o assunto, tá? Se for, chorou por você. Se não for, ótimo, né? Você vai estar no não ligar pra Fernanda mais não. Já liguei 10 vezes hoje. Já mandou Vai pra essa mensagem, sala. já mandou Vai pra essa e-mail. sala. Mas eu tirar foto desse cartaz aí. Pode tirar, amor.